Bom dia! Sejam muito bem-vindos ao programa Manhãs na TV. Um programa que está consigo de segunda a sexta-feira, trazendo sempre o melhor da cultura e tradição portuguesa e também projetos fantásticos que os nossos convidados trazem até si. Exatamente. É com muita alegria que nós estamos consigo por toda a parte do mundo. Nós estamos não só em todo Portugal, desde norte a sul, mas também estamos em toda a Europa, norte da África e pela internet chegamos a toda a parte. Portanto, um grande abraço de todos nós, toda a equipa do Manhãs TV. É uma alegria tê-los aqui connosco na Curiacos TV. Exatamente. E hoje mandamos um beijinho muito especial para onde? Para a Amazónia. Para a Amazónia, exatamente. Brasil, 40 graus, gente. Hoje nós temos um programa espetacular, como vocês já podem ver, temos aqui umas coisinhas à frente, que vocês devem ter percebido, assim umas cores, assim uns formatos apetitosos. Hoje nós vamos ter uma convidada muito especial, que veio da Amazónia, e que está cá em Portugal já faz um tempo, e tem um projeto que chama-se Hoje Pode, doçaria artesanal. Exatamente, vamos estar à conversa com a Cláudia Sousa. Exato. E se você também tem um projeto e diz eu também gostaria de estar no Manhãs na TV, para dar a conhecer o meu projeto, temos todo o gosto em recebê-lo. Pode fazê-lo, por exemplo, entrando em contato connosco através do e-mail, por exemplo, manhãsnatv@gmail.com. Pode fazê-lo também através de mensagem privada no Facebook ou mesmo através do nosso contacto telefónico. Não perca esta oportunidade de estar aqui deste lado e de mostrar o seu projeto ao mundo. Exatamente. E se você disser, não, eu fico muito nervoso, borboletas na barriga, não se preocupe. Nós temos ali umas injeções e umas coisinhas que ajudam você a ficar relaxado quando está na conversa connosco. Estou a brincar, pomos um comprimido na água. A gente não ia fazer isso, pá, não somos assim. Em todo o caso, temos as redes sociais, Facebook e Instagram, para saber todas as informações do programa, e todas as entrevistas que nós temos cá ficam disponíveis no YouTube para você rever e partilhar. Exatamente. E sem mais demoras, nós vamos então passar a conversa com a Cláudia. Cláudia, muito bom dia. Bom dia. Quero aproveitar e mandar beijinhos e abraços lá para casa, para a família. Um beijinho lá para a Amazônia, para as araras e para a família e todo mundo que está lá, né? Muito obrigada. Nós temos aqui temos aqui connosco no programa o Hoje Pode, doçaria artesanal, que é bolos, doces personalizados e doces finos, não é verdade? Exatamente. Portanto, tudo com muita classe, tudo com muito glamour e parece ser muito apetitoso, não é verdade? Teve-nos a falar que vem de Alverca, Isso. Está cá em Portugal há 6 anos, Exato. não é verdade? Como é que foi a mudança para cá para Portugal? Está a gostar? O clima é um bocado diferente, os sabores são um bocado diferentes do Brasil. Como é que foi a adaptação? Então, nós amamos estar em Portugal. Amamos a nossa pátria, amamos o Brasil, mas assim, nossa família se adaptou perfeitamente bem, apesar da mudança de clima, nossos filhos, então quando eles dizem vamos ao Brasil, vamos voltar ao Brasil, mãe, vamos ficar aqui mais um pouquinho, né? E gostamos muito de estar em Portugal, fomos muito bem recebidos, o povo português é extremamente acolhedor, nós não tivemos nenhum problema em relação a isso, gostamos muito de estar cá. Sem contar com a qualidade de vida e outras coisitas mais. Em relação aos sabores, sim, de vez em quando temos saudade de alguns sabores, principalmente pela região de onde viemos, né? Viemos da região da Amazônia, né? Do norte do Brasil, e tem muitos sabores que são um pouquinho mais difíceis de se encontrar aqui do que se tem lá. No entanto, uma paixão é substituída por outras tão boas quanto um bacalhau, quanto os frutos daqui. São bacalhau coisas... normalmente nunca deixa ninguém ficar mal, não é verdade? Exatamente. Lá no Brasil nós temos um peixe na Amazônia chamado pirarucu, que é um peixe bem grande que come-se salgado também. Tem fresco e tem salgado. Então nós dizemos que substituímos o bacalhau da Amazônia pelo bacalhau de Portugal. E amamos da mesma maneira e gostamos muito de estar aqui. Espetacular. Já tinha aqui algum familiar ou veio cá sozinha, por exemplo, com a sua família? Sim. Nós tínhamos amigos, nós não tínhamos familiares diretamente, mas tínhamos amigos que conhecemos no Brasil já há 17 anos. E a ideia de migrar para Portugal, na verdade, surgiu de uma oportunidade. Quando eu terminei a faculdade no Brasil, eu pensei em fazer o curso de gestão de produção na Universidade do Minho. E a ideia era, ele tinha um mestrado que se fazia 6 meses aqui, 6 meses no Brasil, porque a universidade que eu frequentava no Brasil tinha essa opção da pós-graduação. Ok. E quando nós pensamos nisso, 6 meses aqui, 6 meses lá, no decorrer de 2 anos, era um pouco complicado, né? Sim. Esposo, trabalho, filhos, então, bem, e por que não irmos de vez? E foi quando nós conversamos com amigos que estavam aqui, falaram das oportunidades e principalmente daquilo que nós buscávamos, que era criar nossos filhos com uma certa qualidade de vida e principalmente com um pouquinho a mais de segurança, que naquele momento nós não tínhamos. E quando fizemos isso, ponderamos e cá estamos. Já se passaram 6 anos, né? Temos saudade da nossa pátria, sim, com certeza. Meus pais, os pais do meu esposo estão no Brasil também, mas
é uma nova vida. Okay. E optamos em começar essa nova vida cá. Então, nosso coração... A minha filha mais nova, ela diz que ela é metade portuguesa e metade brasileira, porque ela já está com a metade da vida dela aqui. E eu e meu esposo já estamos aqui e pensamos e visitamos o Brasil, mas a intenção é continuar aqui. Uhum. Quem sabe até ver nossos netinhos e outras coisas por cá. Depois do que nos mostrou, daqui já não sai. Depois do que nós temos aqui na mesa, vocês vão ver que a Cláudia veio para ficar. E de onde é que nasceu este gosto pela doçaria fina? Então, como boa brasileira, né? Nós até dizemos que no Brasil tudo é motivo para festas, né? Por tudo gostamos de comemorar, e isso não é diferente dos nossos irmãos de coração, os portugueses, que também gostam de festas. Então, no Brasil, a minha mãe sempre teve os hábitos de preparar os doces e condimentos e tudo que era relacionado às comemorações familiares. E eu era das filhas que estava sempre ali pertinho. A mãe está a fazer, vamos aprender a receita, e aquilo sempre tive o gosto pela culinária. Quando casei e tive a primeira filha, além do gosto pela culinária, eu tinha uma necessidade. Vamos preparar o primeiro bolinho, vamos preparar os doces para ir para a escola, aquelas coisinhas, e que nem sempre corriam tão bem. Uhum. Ao contrário do que se pensa, que esse resultado hoje, naquele início, não era tão bom assim, as coisas não corriam dessa maneira. Mas era apenas um gosto pela confeitaria, necessariamente. Okay. Eu trabalhei no Brasil durante 5 anos de gestão numa empresa, que essa empresa fazia o serviço de catering. Okay. Especificamente o catering da TAP, a companhia aérea que fazia os voos internacionais, além da parte de gestão de grandes unidades hoteleiras lá dentro da nossa cidade. Não na cidade que eu nasci, mas numa outra cidade que era Manaus. Okay. E durante esse período eu fiz toda a parte de gestão, mas nunca a produção. Chegamos cá em Portugal, estava todo mundo muito feliz, tínhamos sonhos e um monte de coisas para conhecer e tudo muito bem. Passado cerca de 2 anos, quando estávamos cá, nosso filho do meio foi acometido com um problema de saúde. E tudo aquilo que nós estávamos a construir, estabilidade financeira, estabilidade profissional, eu já trabalhava, meu esposo já trabalhava, inclusive eu trabalhava dentro da minha área acadêmica, que é a gestão de empresas, então estava tudo muito organizado. E a vida nos pregou um certo sustinho, eu até digo que não foi ruim, porque tem tempestades que são para o nosso bem, né? E naquele momento nós precisávamos reestruturar a vida. Eu não poderia mais trabalhar fora, porque eu tinha que acompanhá-los em visitas e consultas médicas e não poderia. E ficamos ali durante 1 ano numa situação, e eu como mãe, né, e vendo meu esposo, nós temos 3 filhos, olha, preciso agir. E uma amiga chegou para mim e disse assim, olha, Cláudia, eu vi um videozinho de uma moça que está fazendo uns doces. O que você acha da ideia? Eu disse, olha, é uma coisa a se pensar. E aí veio aquele bichinho lá da culinária, lá da confeitaria, lá dos laços, né, do tempo da minha mãe. Eu disse assim, bem, vamos pensar sobre isso. E comecei a fazer um bolinho, fazer um doce, e nesse momento, há cerca de 3 anos atrás, isso era só uma oferta, fazer um miminho, alguém vai fazer aniversário, vou te oferecer um bolo. Passado algum tempo, eu comecei a ter uns feedbacks muito positivos. Olha, seu doce é muito bom. Olha, seu bolo é muito bom. Ah, eu quero um bolo. Associado àquele cenário que nós tínhamos naquele momento, né? Não podia trabalhar, tinha que estar presente, e a necessidade de ser reconhecida profissionalmente também, porque como mulheres temos muito isso, né? Sim. Vamos transformar isso em algo a mais. Então, o que é que eu fiz? Comecei a buscar qualificação. Saiu da parte do gosto e de uma necessidade, que foram fatores importantíssimos naquele cenário, okay, e vamos transformar isso numa profissão. E comecei a me qualificar, fazer curso de cake design, na área de cake design, na parte mais específica dos bolos artísticos e dos doces. E depois disso já era uma nova visão. Eu já fazia oferta para os meus amigos e para os familiares, não somente como, olha, eu estou a fazer um bolinho, mas agora, olha, eu fiz uma formação e quero que você avalie isso de forma profissional. O que você acha? O que falta melhorar? Seja crítico em todos os aspectos. E foi isso que aconteceu. Passado cerca de 1 ano desse projeto inicial, dessa ideia inicial, eu recordo-me que nós estávamos em família, reunidos, assim como estamos agora, na sala, e pensamos, bem, vamos criar uma página nas redes sociais e vamos postar algumas fotos e ver o que as pessoas nos dizem. E nessa história, para se ter uma página, o que precisa? De um nome.
Que nome vai ser? Pois, tem aqui, até estava a pensar e isso era uma boa pergunta, sim. Que nome vai ser? E ponderamos imensos nomes, desde os mais simples, By Cake, Petit Leci, porque meu segundo nome é Leci, né? Petit Leci, Leci Cake, e diversos nomes. E fizemos uma lista e olhávamos assim uns aos outros e dizíamos, isso não tem nossa identidade. Isso não é o que nós queremos. E eu olhei para o meu esposo e disse assim, bem, será que eu estou realmente preparada? Será que é esse o momento? Bem, se calhar se a gente ainda não conseguiu um nome que nos identifique, é porque ainda não é o momento. Eu recordo-me muito bem quando meu esposo disse, você está preparada? Eu digo, mas será que eu posso? Ele, hoje você pode. Por que hoje você pode? Porque inicialmente, um ano atrás, você não tinha a competência técnica, porque você precisa ter talento associado à parte técnica, como em qualquer profissão, não é Claro. só talento, né? Chega uma hora que o teu talento faz necessário uma técnica. E eu lembro que meu esposo disse, você pode, hoje você pode. E um dos nossos filhos disse, mãe, esse é o nome. Hoje pode. E todo mundo, hoje pode. E aí surgiu o nome, a primeira etapa, e aí por que o artesanal, né? E ficou hoje pode doçaria artesanal. É um nomezinho um pouco grande, mas com certeza marcante. Porque a nossa ideia era realmente manter a parte artesanal, e essa é uma das características do nosso projeto, manter-se o mais artesanal possível. E desde a parte de maquinários, equipamentos, se a gente for pensar em cada brigadeiro, nós temos cuidado de pesar as gramaturas todas certinhas. Nos preparos das massas e recheio, nós temos todo o cuidado de que isso seja realmente de forma artesanal. Se você for ver hoje no mercado do cake design, você tem imensos produtos que facilitam a vida da mulher e da confeiteira, que já vêm pré-preparados, que você só acrescenta água, ou leite, ou natas, mas a nossa ideia é que tudo seja o mais artesanal possível. Ok. Então, aí surge a Hoje Pode doçaria artesanal. Ok, espetacular. E hoje também trouxe, temos aqui algumas coisas aqui na mesa, né? Alguns produtos, não é coisas, Sim, é produtos, na nossa mesa, onde tem exatamente o seu toque. Sim. Personalizado, não é? Exato. Porque é Temos importante aqui ter um bolo personalizado. o toque personalizado, não é? Sim, sim. É uma das coisas que nós procuramos sempre passar para os nossos produtos, é essa questão da personalização, né? A nossa identidade, tanto na qualidade dos produtos, quanto na apresentação. E uma coisa bem interessante também que nós procuramos manter é quando o nosso cliente nos pede algo muito específico. Ou quando o nosso cliente... É muito comum os nossos clientes chegarem e dizerem assim, olha, eu quero um bolinho ao meu pai, mas ainda não sei o que quero. Eu tenho um cliente que já por 2 anos consecutivos compra conosco. E é legal porque nós fizemos o bolinho dele de 92 anos. E ele é um senhor que tem um narizinho assim um pouco curvado e o apelido dele na infância era Pimentinha. E a filha dele, que é a nossa cliente, disse assim, eu gostaria de um bolo que identificasse o nariz do meu pai. E nós fizemos ele sentadinho em cima de um pimento. E foi uma graça e ele gostou muito. Esse ano, novamente fizemos o bolinho dele, só que esse ano ele colocou óculos. Fez uma cirurgia catarata e colocou um óculos e ela disse, olha, meu pai ganhou um sofá e não quer sair mais lá daquela poltrona. E fizemos ele sentadinho lá na poltrona. E é uma graça, assim, eu digo que é um dos nossos clientes mais antigos e é sempre um querido. No Dia dos Pais também nós temos até um vídeo na página que era desafio, apresente um bolinho ao seu pai com a frase que ele mais fala. E foi tão fixe, porque ali nós tínhamos esse cliente em específico, a filha até gravou um vídeo, nos mandou, que ele dizia sempre assim, e eu conheço, e ele sempre diz que quando ele está em casa e tem visitas, e ele está incomodado com as visitas, ele diz assim, vamos dormir que a visita quer ir embora. Sempre, e aí nós colocamos lá, nós colocamos o bolinho dele, feliz dia do vamos dormir que a visita quer ir embora. E é uma graça quando ele abre a caixa e vê o bolo, ele não consegue terminar de ler a frase, porque começa a rir da situação. Mas isso é o gostoso do nosso trabalho. É transformar essas datas comemorativas, quer seja um aniversário, quer seja um bem-nascido, que é uma coisa que nós fazemos muito também, de boas-vindas à mamãe quando vem na maternidade,
Isso é o bonito, é você personalizar e você transformar esses pequenos momentos ou grandes momentos em momentos únicos. O objetivo do nosso trabalho é esse, transformar em momentos únicos. Muito bem. Vocês, quando começaram com este projeto do Hoje Pode, de Doçaria Artesanal, oficialmente, digamos que tem 1 ano, Sim, sim. certo? E você fazia Tem bolos, bolo, já temos tem algumas bolo imagens a passar na televisão. Tem girassóis, Zé. É o teu bolo de aniversário, sabe? Não disse nada, mas já está reservado para quando tu fizeres anos. Começou com bolos e doces personalizados e depois foi para também a doçaria fina, não é verdade? Sim, sim. É a segunda, como é que eu ia dizer, a segunda convidada que eu conheço que traz essa vertente. Conheço muitos convidados que trazem bolos personalizados e doces, mas doçaria fina nem todos. Como é que chegou a esse desejo? Como é que começou para si? Então, a ideia da doçaria fina é exatamente uma linha que nós identificamos no mercado que fica muito a desejar. Os nossos clientes sempre nos dizem, olha, preciso de algo além de um brigadeiro, de algo além de um cupcake, algo a mais. E quando nós fizemos uma análise de mercado, fizemos algumas pesquisas, identificamos fornecedores e concorrentes, verificamos que existe esse nicho a ser explorado. Mas explorar um nicho de mercado não é somente colocar um produto lá, mas o que é que vai nos diferenciar dentro desse contexto. E foi isso que nós buscamos, trazer produtos que, além de personalizados, pudessem satisfazer aqueles clientes mais exigentes. Né? Então, nós temos a linha dos kit festas, que são os produtos, são kits pequenos, para pequenas comemorações, que teve uma grande saída, principalmente na época da pandemia, quando as comemorações deixaram de ser comemorações para 50 convidados e passaram a comemorações para 10, Sim. 5 convidados. Já tivemos situações, por exemplo, de levar bolos menores, um para os avós, outros para os padrinhos, e todos cantarem parabéns virtualmente. Fizemos muito isso durante a pandemia. Mas a confeitaria fina, ela veio para aqueles eventos que você só faz ou só pretende fazer uma vez na vida, como os casamentos, os batizados, né? Festas de 15 anos. 30 anos da empresa. E 30 anos da empresa. Então, foi essa linha que nós trabalhamos com ela, principalmente com os bolos de casamento, que são específicos para esses momentos. É além do cake design, é além da confeitaria, porque, de repente, um bolo decorado você encontra até mesmo na pastelaria. E a confeitaria fina é exatamente aquilo que você não tem com grande frequência no mercado, para aqueles clientes mais exigentes. E, às vezes, esse cliente mais exigente sou eu, é você, é quem quer algo diferente naquela ocasião. Espetacular. Nós podemos ver que temos aqui algumas coisas na mesa. Temos aqui um bolo personalizado. Um bolinho de casamento. Exatamente. Também temos ali a passar as fotos ali no nosso ecrã. Vocês podem ver que tem muita variedade e algumas das coisas que nós vamos mostrar para vocês aqui na mesa do nosso programa são só alguns exemplares. Mas, em todo o caso, temos aqui um bolo personalizado, temos aqui uns doces personalizados, uns cupcakes, mas também tem uma novidade que é porque é por causa da Páscoa, não é verdade? Estamos no mês da Páscoa. Tenho aqui uns ovos pequenininhos, em miniatura, recheados. Coisa que aqui em Portugal não é muito comum, mas no Brasil farta-se de se vender e é super conhecido, não é? Os ovos de Páscoa recheados. Não é recheados com arivento, é mesmo com coisa de recheados com diferentes sabores. Os ovos de Páscoa é um produto que nós sempre vendemos muito no mercado. Né? Assim, uma das nossas pedidas. Eu tenho clientes que começam a pedir, cadê o menu de Páscoa? Desde fevereiro, no finalzinho de fevereiro, já começam a pedir. E o que é o gostoso dos ovos de Páscoa, além da qualidade do produto, né? Nós temos algumas linhas que diferenciam, que vão com sabores que você não encontra no mercado. Por exemplo, aqui nós trouxemos um ovo de Páscoa recheado com brigadeiro de pistache. Muito importante, feito exatamente com fruto seco, não tem Isto é um problema, nenhuma pasta. Ter assim convidadas logo pela manhã é um problema. Nós temos um outro brigadeiro que é recheado com uma mousse de mirtilos e frutos vermelhos. Né? Temos o brigadeiro de chocolate, que é o tradicional, o ovo de Páscoa de chocolate, que é o tradicional. E aí trouxemos também um maiorzinho, que é um ovo de Páscoa recheado com bolo de cenoura. Então, você tem um ovo, que é o que nós vamos fazer daqui a pouquinho no programa. Você tem um ovo com camadas de brigadeiro de chocolate e bolinho de cenoura. E que você vai poder montar e, de repente, até fazer na sua própria casa. Vamos ensinar isso hoje de uma forma bem prática. Sara. E simples. Vamos testar isto lá em casa.
Vamos. Depois lá a tua família avalia, a minha avalia, vemos qual foi a cotação de 0 a 10, quem ganhou. Em todo o caso, isto é um problema falar destas coisas. Tens aí também qualquer coisinha ao teu lado, não é? Sim, aqui temos uma coisa bem interessante. Isto é o quê, Cláudia? Então, esse é o kit confeiteiro. É especificamente para as crianças. Ano passado nós tivemos e esse ano novamente. Dá licença, vou abrir. É uma coisa muito gira porque... Você também trata da embalagem? Todo. As embalagens somos nós que fazemos. Poxa, todo o trabalho é artesanal. Quando dizemos isso, temos esse cuidado todo, as embalagens são desenhadas dentro do que nós queremos. Então, o nosso kit confeiteiro esse ano passado, ele veio numa caixinha com o visor. Então, vinha lá identificado. Esse ano nós fizemos de uma forma diferente, porque a ideia é despertar a curiosidade da criança e fazer com que os pais interajam nesse momento. Porque o que acontecia, pelo menos aconteceu comigo na infância. A minha mãe ia lá ao mercado, comprava um ovinho, no início ela ainda escondia, depois, como eu sempre dava um jeito de descobrir, né? Ela já não escondia, pegava e dizia, ó, vai ao mercado, olha, menina, escolhe teu ovo, e pronto. E o nosso kit confeiteiro é voltar esse lado lúdico da Páscoa, além da referência religiosa, trazer o lado lúdico para que os pais possam interagir com as crianças. Então, essa é a maletinha do kit confeiteiro. A primeira coisa que vem dentro dela é as patinhas do coelho, vem com autocolante que você pode espalhar na casa. Engraçado. Depois disso, ela vem. Então, quando você abre, ela tem aqui uma pega para a porta, que vem dizendo, olá, bom dia, deixei uma surpresa doce escondida para você. Que espetáculo. E aí você coloca as patinhas pela casa. É como que a seguir a pista, né? A procura Exatamente, o caça-ovos. Então, aqui vem as pistas, a primeira pista, a comida fica onde você prepara, a sua surpresa, a primeira pista é onde você prepara a comida, e a criança fica ali, onde você prepara a comida. É na cozinha. E aí lá o pai coloca uma outra pista. E a ideia é isso interagir com a criança da melhor maneira possível. Passada a parte lúdica da brincadeira, a parte lúdica, a criança chora. Ela recebe um ovinho, que é similar a esse, só que esse aqui é uma banda. Esse aqui tá o ovinho inteiro. Né? São 100 gramas, o ovo tá sequinho. Por quê? A criança vai rechear o seu próprio ovo. Ih, que espetáculo. Aí aqui ela vem com o recheio. E ano passado foi tão legal, porque nós recebemos tantos vídeos e até a criatividade das crianças para interagir. Então ela vai, aqui vem numa embalagem alimentar pela parte externa, né, que é para não ter contato com o tecido, mas ela vai rechear o seu ovinho e vai decorar. Que espetacular. Ela vai decorar. Com então, pintarolas e tudo, lá tua criança vai delirar. Não sei se é a criança, se és tu. Não, acho que és tu. É o pai e a criança. Exato. O pai também vai delirar. Espetacular. Então ela vai e decora. E isso é muito legal porque é uma forma diferente de se apresentar uma delícia dessa para a criança. Espetacular, né? Sim. E tem crianças, inclusive eu tenho pais que já dizem assim, minha filha já está a ver a página. Ela já quer ver o que vai ser lançado. E, oficialmente, isso nós vamos lançar hoje no programa, estamos lançando, né? Sim. Que bom. É espetacular. E hoje nós temos uma surpresa, como a Cláudia acabou de mencionar para todos, que daqui a um bocadinho nós vamos passar para a zona da cozinha, não é, Sara? Exatamente. E porque a Cláudia vai nos mostrar assim uns segredos para fazer umas coisinhas boas lá para casa. Exatamente. Estás ansiosa? Estou, sim, senhora. Estás com vontade de pôr de aprender, sim. Porque são pormenores e uma das coisas muito importantes que nós temos estado a ouvir a Cláudia falar e que dá gosto ouvir a Cláudia falar é o facto de serem personalizados e terem o nosso toque lá. Faz toda a diferença. Exato. E nós voltamos já. Daqui a um bocadinho na nossa cozinha. Até já. E já estamos de volta aqui na nossa maravilhosa cozinha, não é verdade? Estamos aqui todos preparados a rigor para o que vai acontecer a seguir. Como nós mencionamos, a Cláudia vai fazer aqui uma surpresa para todos nós, não é verdade? Estamos aqui com a Cláudia Sousa para falar do Hoje Pode doçaria artesanal. Se você só sintonizou agora, não se preocupe, depois pode voltar atrás na sua box e ver o programa. É espetacular este projeto. E agora, a Cláudia, temos aqui montes de ingredientes. O que é que vai acontecer agora, Cláudia? Então,
Aqui tá cheio de coisas boas, né? Chega, alegra os olhos. Então, o que nós vamos fazer hoje vou ensiná-los a fazer um brigadeiro de chocolate belga meio amargo. Ok. Aqui estão todos os ingredientes. Depois nós vamos fazer a casquinha do ovo de Páscoa e vamos rechear com esse brigadeiro. Ok. E para finalizar, vamos fazer um cupcake que é super divertido, super engraçado, que dá para fazer em casa com seus filhos ou até com o esposo, com quem achar mais conveniente, que é imitando a terrinha que está aqui e uma cenourinha feitas de morangos. Ok, Dá para fazer em casa com seu filho. Dá, sim senhora, maravilha. Eu estava a pensar como é que você tinha feito aquela cenoura, agora já percebi. Cheio de truques, ok, maravilha. Muito bom. Então, enquanto nós vamos também falando ao longo do programa, você vai podendo acompanhar todo o processo e depois lá em casa pode repetir os passos que estamos a seguir. Qual é a Então, primeira coisa que temos que fazer? primeira coisa. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer vai ser o brigadeiro, né? Ok. Então, para o brigadeiro, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar uma lata de leite condensado. Quer que eu ligue já? Ainda não. Ainda não? Ok. Leite condensado, ok, certíssimo. Vamos colocar uma lata de leite condensado. Todinha, tá? Depois disso, nós vamos utilizar uma caixinha de natas. A natas, eu gosto de utilizar a natas de bater, porque ela tem um teor um pouquinho mais alto de leite e de um pouquinho de gordura que dá uma certa cremosidade ao brigadeiro. Então, eu tenho aqui uma lata de leite condensado, uma lata de natas. Acrescido a isso, nós vamos colocar 5 gramas de glucose. Ok, certíssimo. Para quem não sabe, a glucose de milho, ele é um emoliente, é um fator importante para que depois, quando o seu brigadeiro finalizar, ele não cristalize. Sabe, às vezes você faz um brigadeiro e ele, quando esfria, ele fica um pouquinho cristalizado ou fica ali um pouquinho mais duro. Então, o que nós vamos fazer? Além disso, nós vamos colocar o cacau em pó. Aqui eu estou utilizando um cacau a 100%, porque nós vamos fazer um brigadeiro meio amargo. Mas se eu quero um cacau mais suave, um brigadeiro mais suave para criancinhas, eu posso utilizar o cacau 50%. Ok, certíssimo. Importante sempre cacau em pó. Por quê? Eu posso utilizar o chocolatado? Posso, mas o achocolatado tem açúcar. E tendo açúcar vai intensificar o doce do meu brigadeiro. E a ideia não é essa, porque nós vamos fazer cascas dos ovos de Páscoa de chocolate ao leite. Ok, então, eu quero suavizar esse doce com um brigadeiro meio amargo. Isso também é importante as pessoas saberem esse ponto, né? Porque já vamos fazer ali o ovo de Páscoa. Exato. Mas é que sim, ter tudo ali de uma forma que não seja super enjoativa, então. Isso. Então, a ideia é exatamente que possamos comer de uma forma suave. Pode quer ficar com a colher? Pronto, certíssimo. Então, coloquei esses primeiros ingredientes. Eu vou dar uma leve mexida para incorporar, até porque isso aqui, como ele ainda está frio, ele está muito denso. À medida que eu for fazer isso aqui, ele vai aquecer. Agora, meu assistente pode ligar o forno. Muito bem, então, o fogão. Quanto temperatura é que deseja? Então, uma coisa muito importante. Isto vai até os 9? Não, fogo médio. Então, põe aí no 5, 6. Okay. Uma coisa importante, o brigadeiro a gente diz que é uma terapia, né? Por quê? Ele tem que sempre ser mexido em fogo médio a baixo. Nesse primeiro momento, nós vamos colocar no fogo médio, que é para ele adquirir uma temperatura inicial. A partir do momento que esse brigadeiro começar a levantar a fervura, ele vai começar a soltar bolhas, né? Quem já fez brigadeiro sabe que quem ainda não fez também, ele vai começar a soltar bolhas e vai ficar um pouquinho mais pesado. A partir do momento que ele começar a soltar bolhas, existem dois passos importantes que nós vamos fazer, que vai ser acrescentar o chocolate belga. Ok, certíssimo. E a manteiga. E aí depois deixamos mais um pouquinho, porque esse brigadeiro aqui, nós não vamos deixar ele ficar no ponto de enrolar, que é aquele brigadeiro que nós estamos habituados a comer já as bolinhas, como tem ali na outra mesa. Esse brigadeiro nós vamos deixar em ponto de colher. Sabe aquele brigadeiro do fim de semana? Que às vezes você quer assistir um cineminha ou alguma coisa, ou quer só comer um doce? E vai com a colher mesmo e pumba. Nossa. Espetáculo, não é? Espetáculo, né? Quem tem crianças, então, sabe muito bem do que eu estou a falar. Junta-se tudo e vamos comer. Portanto, lá em casa também o docinho nunca falta, não é verdade? Docinho nunca falta, mas interessante é que hoje, tirando o meu esposo, né? Tirando o meu esposo... Ele está aqui a assistir, ele está mesmo ao lado. Onde está ele? Então, mas tirando o meu esposo, assim, de uma grande maioria, já estamos ali habituados aos docinhos, ele já não tem mais... Pronto, fazemos doces todos os dias, né? Por fazermos doces todos os dias, ele já não tem mais a mesma intensidade, o mesmo desejo. Na sua casa, come-se muito doce?
Sim, não sempre, mas ao fim de semana, que é quando conseguimos estar mais todos juntos. Sempre reúne a família, né? E claro, sempre com chocolate, Falando em doces, nós não mencionamos uma coisa espetacular, que falamos em off e que é uma surpresa para vocês. Vais fazer um doce? Não, vou, mas não é hoje. Hoje eu estou a ajudar. É que no Hoje Pode vocês vão ter uma gama de sabores da Amazónia. Exatamente. Então, o que acontece? É sempre importante, e é uma coisa que nós valorizamos muito, as culinárias de diferentes locais do mundo. Okay. E agora, nesse momento, por sermos, né, da Amazônia, vamos lançar uma linha que chama-se Sabores da Amazônia. Essa linha dos Sabores da Amazônia, ela vai conter doces, brigadeiros e algumas compotas que são com sabores da Amazônia específicos, como, por exemplo, o cupuaçu, o maracujá, a goiaba, que é um doce muito típico daquela região, o ananás com coco. Então, assim, são sabores deliciosos, muito exóticos, que você não encontra em outra região. Inclusive, o próprio cupuaçu eu encontrei uma vez estando cá em Portugal. E isso é bem legal, porque traz um pouquinho dessa cultura para o mundo e permite que cada cliente também possa fazer essa viagem gastronômica. Exatamente. Eu tenho uma mulher que ela é brasileira e ela sabe de alguns dos que mencionou, exatamente. Que interessante. Portanto, muito malta do Brasil vai matar saudades disso. Olha, se nós formos ver, não sei se dá para a câmera ver aqui, o brigadeiro, que inicialmente ele estava mais denso, ele já começa a ficar líquido. Sim. Certo. Por quê? Ele já deve estar aqui em torno de 50, 60 de temperatura. Quando ele chegar a 100 graus de temperatura, 100, 110, ele já vai começar a levantar as bolinhas. E é muito importante, quando vamos fazer o brigadeiro, que você não pare de mexer. Importante que isso aqui seja a espátula ou o fouet, ou a ferramenta que você estiver a utilizar, que ela envolva todas as laterais da panela e o fundo. E uma outra dica muito importante que eu vos dou é a textura da panela. Quanto mais grossa for a panela, melhor a qualidade do brigadeiro. De preferência, panelas em inox, porque elas são mais grossas e elas mantêm uma temperatura mais uniforme. Isso é muito importante. Ok, certíssimo. Quando nós falamos do Hoje Pode, do Saria Artesanal, quais é que são os best-sellers? Os nossos best-sellers são o bolo. E interessante, é o bolo que é de doce de leite. Mais para o meio, para ficar mesmo no calor, mas assim. O bolo de doce de leite com nozes, que é um bolo muito típico daqui. A nossa cobertura, que é uma cobertura, e aí sim, é um chantilly especial, é o chantininho, muito comum no Brasil, que é feito com leite em pó e com natas, mas ele tem uma suavidade e um sabor bem diferente. É algo que nós vendemos muito. E os bolos personalizados, esses são assim muito característicos, é algo que nós vendemos muito e que tem muito a ver com a identidade dos nossos clientes. Qual é o seu bolo preferido, o seu docinho preferido? Meu docinho preferido está ali na outra mesa, que é um bolo de lima com recheio de mirtilos. É lima com semente de papoilas e recheio de mirtilo. É inclusive o bolinho que está lá. Esse é um dos meus preferidos. Depois disso, eu gosto muito do bolo de maracujá, que é um bolo de maracujá com chocolate, também é muito bom. Cláudia, nós soubemos, assim, alguém nos disse, não é? Que a Cláudia também já deu assim informação. É verdade? Sim, no Brasil eu fui instrutora no SENAC. O SENAC é o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, né? Não na área culinária, mas na minha área acadêmica, que eu sou formada em gestão, e foi nessa área, na parte de contabilidade e técnicas de contabilidade. Então, durante um período, eu dava aulas nesse curso profissionalizante e tecnológico. Certo, mas nós também soubemos que também deu formação, assim, umas amigas, não é? Que agora, em Manaus, não é? Também desempenham esta função que a Cláudia também tem, que é em relação aos doces, não é? Sim, sim. Eu digo que lecionar, para mim, é um ato de amor. Eu gosto imenso de compartilhar conhecimento. E penso que quando você compartilha conhecimento, você está ali a ajudar no desenvolvimento, principalmente pessoal, de outra pessoa, né? E eu faço parte de uma instituição que tem atividades de caridade e de autossuficiência em todos os aspectos, físico, emocional e profissional, físico, espiritual e profissional. E nessa instituição, nós temos uma organização de mulheres. Essa organização é uma organização mundial, inclusive uma das maiores organizações de mulheres do mundo. E lá eu tive a oportunidade de ensinar algumas amigas e algumas irmãs que necessitavam,
E foi muito interessante, porque foram aulas, não na parte somente de confeitaria, mas na parte de doces e salgados, a parte de salgados inclusive. E quando eu saí de Manaus, que foi a cidade onde nós morávamos antes, foi muito gratificante ver que essas mulheres estavam transformando aquela oportunidade num negócio. Futuramente, esse é um dos nossos projetos, e daí o nome Hoje Pode também está muito associado a uma declaração de poder, de que qualquer mulher, independente da situação que ela esteja, ela pode sim conquistar a sua autossuficiência, associando o seu bem-estar e associando também a sua rotina de mãe, de esposa, que normalmente não é fácil conciliar tudo isso, e muitas vezes as mulheres se sentem incapazes diante desse cenário. É isso. Muito bom. Esse passarinho contou muita coisa, É, né? Deixa-me agora, eu mexer aqui um espetacular. bocadinho, porque assim, eu sou ajudante e não estou aqui a fazer nada, não é verdade? Pois, Parece mal, então pronto. fico aqui a mexer. Então já estamos a ver assim um fumozinho a sair, não é verdade? Sim, já está lá quase. em casa é difícil. Se quase. calhar é bom aumentar um pouquinho. Aumentar um bocadinho? Sim, Vamos sim. então para os 7. Tenho que selecionar. Sim. Isto é esquisito. Pronto, vamos aumentar um bocadinho. Tá. Enquanto isso está a ferver, nós vamos preparar logo a casca. Ok, certíssimo. Pode ser? A casca Sim, não é senhora. uma coisa muito usual nossa portuguesa, mas é uma coisa que já está a ficar um pouquinho mais enraizada tendências, connosco, né? Nas nossas Sim, sim. tendências, não é? Porque é muito giro, porque geralmente a gente pensa na ideia que é comer o ovo todo, não é? Mas comendo a casca, ou por outra, fazendo a casca, não é? Só uma Sim, parte sim. do ovo, dá para nós personalizarmos e fazermos aquilo que nós vimos ali na mesa, não é? Sim, dá sim. Que dá sempre gosto, é sempre um gosto fazê-lo, não é? E é isso Exato. que nos vai ensinar aqui hoje como é que nós vamos fazer isso. Isso que nós vamos ensinar. Nós estamos a utilizar uma forma semiprofissional, que é uma forma de acetato. Profissionalmente existem formas que não têm, ela não é em 3 partes, é apenas uma, mas nesse momento nós trouxemos uma forma que dá para quem está em casa assistir também utilizá-la. Essa forma vem com molde de silicone e vem com uma marquinha, que é onde nós vamos derreter o chocolate, fazer o processo de temperagem nessa marquinha e arrefecer no frigorífico. 5 minutinhos, isso já está pronto. O nosso brigadeiro também, aquele ali está fazendo, nós já trouxemos um prontinho e vamos já montar uma casquinha. Vamos a isso? Vamos, sim, senhora. Então, vamos lá. Vou colocar um pouquinho. atirar isso Sim, sim, preciso. Vou colocar um pouquinho a mais desse aqui. Nós vamos fazer um método de temperagem dividido em 2 partes, que é para que esse chocolate chegue a 28 graus. E nós colocamos no micro-ondas, mais ou menos, em que temperatura? Micro-ondas em 30 segundos. Muito Ok. importante, o chocolate, se você colocar mais de 30 segundos, ele vai queimar. Ok. Tá? Por que 30 segundos? E aí, por que 30 segundos e não mais que isso, né? Porque o que acontece? O tempo do chocolate, ele precisa estar a 28 graus de temperatura. O chocolate ao leite, ele tem que estar entre os 28 e os 29 graus, porque nós estamos quebrando aquelas partículas e vamos colocar ali para que elas voltem a novamente se fundir. Quando eu ponho mais do que isso, eu corro o risco desse chocolate queimar e ele não se fundir mais. E aqui, quando é que eu sei que já está bom? Ainda não está bom. Quando ele começar a soltar do fundo da panela e levantar bolinhas, quase a queimar sua mão. Ok. Quase a queimar, quase. Pronto, Quase. está bom, certíssimo. Não, o tempo de preparo do brigadeiro, é em torno de 40 minutos o resultado final, né? Ok. Nesse momento ainda não é. Olha, o chocolate está. Vou dar uma mexidinha. Por quê? Para que fique totalmente uniforme e eu não corra o risco da parte que já está derretida queimar. Então, observa que ele já tem uma temperatura que ele deve estar em torno de 32 graus. Ah, Cláudia, como é que você sabe? Lógico, tem uma questão já do tempo, da prática, né? Já está a começar a lançar bolinhas, já. Já está? Bolinhas. Já está. Então, pode baixar um pouquinho. Vamos pôr 3. Pronto. Bem. Tá? Aqui já vamos mais um Ok. pouquinho. E então nós estamos a usar chocolate de leite, certo? Sim. Aqui nós estamos a utilizar o chocolate da marca Calibut. É um chocolate belga com 32% de cacau. É um chocolate nobre. Isso é muito importante hoje no mercado. Opa! Hoje no mercado nós temos várias marcas de chocolate. Eu sempre gosto de trabalhar com o chocolate nobre. Primeiro, pela qualidade e pelo sabor. E depois,
Além disso, ele é um chocolate fácil de se diluir. Mas existem coberturas fracionadas, que as coberturas fracionadas é como se fosse um chocolate já temperado. Mas ele tem um teor menor de cacau. Então, aqui eu estou com o chocolate. Não sei se dá para a câmera ver. Eu estou com o chocolate já líquido. Porém, como eu não tenho uma estrutura de mármore para fazer uma tablagem, eu vou utilizar 50 com 50. Então, vou utilizar o chocolate que já está derretido e vou colocar mais um pouquinho aqui, que seria uma terça parte, do chocolate ainda que não está derretido. Por quê? Aqui eu vou baixar a temperatura do que já está para que chegue no ponto de cristalização. Parece um pouquinho complicado, né? Então... Não, vê-se a diferença de quem sabe e quem não sabe. Se fosse eu, não faria a mínima ideia do que fazer. Observa que o calor, não sei se dá para a câmera ver, que o calor do chocolate que já está derretido começa a derreter o que está aqui, que nós colocamos agora. Então, o que acontece? Ele começa a baixar a temperatura. E que vai ficar exatamente no ponto que nós precisamos que ele fique. Isso, entre 28 e 29 graus, que é a temperatura ideal. Vamos aquecer só mais um pouquinho, já é pouca coisa. Já preciso que prepare o frigorífico. O que é que precisa no frigorífico? Só um espacinho para colocar. Ok. Acho que temos espacinho, não é? Temos sim, senhora. Temos, um espacinho para colocar no frigorífico. Quando nós falamos acerca de... Você tem uma uma frase... frase... é para ficar tudo derretido. É para ficar todo derretido. Mesmo aquele que a gente já pôs? Mesmo que nós já colocamos. Ok. Observem que já está pouquinho, ó. Está a ver? Certíssimo. Muito fixe, muito Olha fixe. a fluidez desse chocolate. É um espetáculo, olha. Eu vou explicar o que é que dá vontade, Cláudia. Eu imagino. É, não é? Não, sabe o que é o gostoso disso? Quando você faz em casa, com a família, com os filhos, pronto, os meus filhos, a minha mais nova já está aí com 15 anitos, né? Então, mas isso durante toda a Páscoa, era a época mais doce do ano em casa, porque nós fazíamos também os ovos de Páscoa. Isso é legal porque no final, nossa, claro, tinha chocolate por toda a casa. Mas também tinha meninos felizes e com as carinhas que pareciam... E são momentos muito importantes que devem ser vividos exatamente em família, não é? Criam memórias afetivas que são indiscutivelmente importantes. Olha, e agora já está. Um aspecto delicioso. Muito bem. O brilho, a beleza. Então, agora o que nós vamos fazer? Pode sujar a mesa à vontade que a Sara depois vai limpar, não há problema com isso. Ai, que coisa. Então, aqui nessa forma, e vocês podem comprar em qualquer loja de cake design, ela tem uma marquinha. Então, eu vou colocar o chocolate só até esse limite. Ok. Por que só até aqui? Vamos já ver. Vou colocar aqui, não sei se a câmera pode pegar. Está sim, senhora. Então, pronto, atingiu o limite. Ok. Vou colocar nessa aqui do lado, que eu acho que é mais fácil para pegar o calor, o friozinho. Só para quem está a nos assistir agora e não apanhou a primeira parte, hoje pode converter... Doçaria, peço desculpa. Doçaria artesanal é tudo mesmo sem máquinas, sem processos rápidos, é tudo feito à mão. Exatamente. Olha, então coloquei até a marquinha, que é o limite dela, é muito fácil de se utilizar. Eu vou dar umas batidinhas. Por quê? Para evitar que tenha qualquer bolha de ar e quando for tirar minha casca, ela não soltar. Boa. Aqui ela vem mais essas partes embaixo. E é para quê? Eu vou pegar, vou colocar uma aqui. A luva atrapalha um pouquinho. Vou colocar outra aqui. E agora, nós vamos fazer o quê? Deixa eu tirar daqui. Pode tirar essa, minha ajudante. E o nosso colega está aí. Já vou aí no brigadeiro. Já não sinto o braço, não estou brincando. Então, coloquei aqui. Eu vou pressionar. E aí, olhem que interessante. O chocolate, quando eu pressionei, ele não vai vazar. Por isso, tá naquela a marquinha, margem. Exatamente. Certíssimo. Então, eu vou ter uma casca perfeita. Boa. Dou uma ajustada e vai ao frigorífico desta maneira. Certo. Quantos ovos é que costuma fazer por esta altura? Ano passado, nós fizemos cerca de 500 ovos. 500 ovos. Okay, entre certíssimo. tamanhos variados, desde os kits confeiteiros e todos, né? Porque tem vários tamanhos. Sem contar os que se perdem. Voltando aqui para o brigadeiro, que o nosso colega já está com o braço cansado. Nada, se quiser eu continuo, agora é saber o que fazer. Pode aumentar só um pouquinho. Primeiro reclamas e depois dizes podes continuar, é isso? É só para chamar a atenção. Boa, boa. 4, 5...
7. 7, vamos lá então. Então, aqui ele já está quase ao ponto. Vai ferver mais um pouquinho e nós vamos acrescentar o chocolate belga. Ok. Então, mexa mais um pouquinho. Sim, senhora. Enquanto lá não aquece, vamos fazer os cupcakes? Vamos então. Já estamos. Boa. Então, aqui eu tenho o chocolate fracionado. Esse aqui é uma cobertura. É um chocolate fracionado. Na corzinha laranja, porque nós vamos fazer cenouras. Bem criativo, né? Então, ele já vem nesse potinho pronto. É só aquecer o micro-ondas. Importante que isso é sempre 30 em 30 segundos. Então, agora eu vou aquecer. Quem está lá em casa pode contar. Quem está em casa pode contar. Enquanto isso, esse aqui é o brigadeiro que o colega está a fazer. Certo. Então, observe que ele está no ponto de colher. É um brigadeiro super cremoso que ficou. E esse brigadeiro aqui nós vamos utilizar para rechear o cupcake. Ok. Esse em específico, eu optei em não fazer o furinho e inserir o recheio. Por quê? Nós já vamos ter a parte de fora para o brigadeiro não ficar tão pesado, principalmente quando se trata de crianças. Mas este o cupcake é de cenoura. Esse é um bolinho de cenoura. Só um momentinho. Olha, a cobertura já começa a ficar molinha. Você pode me dar uma colher? Uma colher, sim, senhora. Como todo chocolate, 30 segundos e tenho que mexer, que é para não correr o risco de queimar esse chocolate. Então, observa que quando eu faço isso, olha, ele já está molinho, está quase no ponto. E é o mesmo processo que fizemos há pouco. Devemos ir mexendo sempre para o que já está derretido não queimar. Porque é o calorzinho do que está primeiro que vai uniformizar e chegar na temperatura adequada. Se eu deixo demais, eu também não consigo fazer. Esse aqui eu quero que você faça a cenourinha, é muito giro. Ok. Tá bem? Sim, senhora. Pode só tirar aqui, por favor? Vou colocar mais um pouquinho. Enquanto isso... Aqui já está a começar a ferver também, já. Mais um pouquinho. Esse aí nós não vamos utilizar agora, mas é só o pessoal de casa saber o ponto certo. Porque é interessante que o brigadeiro você precisa, apesar de ser uma receita simples, saber. Quer fazer? Então, pronto. Ponha. Ok. Preciso só que você passe por cima todo ele. Passar por cima. Vamos ver se ela sabe fazer, né? Assim. Olha o castigo dela. Está a ser um desafio para todos nós hoje. É, não é? Vamos ver se isto fica alguma coisa Mas lá em casa estão a ter uma ideia de como fazer. Temos que contar todo o Pode fechar tudo. Podemos fechar. Ok. Se a minha mulher me visse agora. Olha, o chocolate já está todo derretidinho. Certo. Tá? Então agora nós vamos finalizar o nosso cupcake, que é muito giro, que as crianças amam. Vamos ver se ficou bem ou não. Está bem. Okay. Então aqui eu tenho um cupcake de cenoura que está coberto com o brigadeiro de chocolate meio amargo. E aí, como é que eu vou fazer a terrinha desse brigadeiro para ficar as cenourinhas? Então agora eu tenho aqui bolachinhas de chocolate, aquelas famosas recheadas, né? As bolachinhas de chocolate. Tiramos o recheio e trituramos. Então, ela tem esse aspecto de terra. De uma forma muito simples, eu vou pegar e fazer a terrinha do meu brigadeiro. Espetacular. Do meu cupcake. Então, ele já está assim. E agora, como fazemos a cenoura? Quer fazer a cenoura? Sim. Então, vamos lá. Pode baixar o fogo, que já está quase. Então, aqui eu tenho um moranguinho. De preferência, o legal é que sejam esses moranguinhos mais compridos. Ok. Você vai segurar aqui e vai inserir lá. Mergulhar. Mergulhar. Vamos lá. Sim. Sim. Mergulhar. E mergulhamos até onde? Até o mais próximo possível das folhinhas. Ok. Isso é uma cenoura. Cenoura. Mergulha bem, Sara. Vai ficar assim, porque ele tem que ir mesmo até... Não, tá bom. Tá bom? Oi? Espetacular. E agora? Tens um jeitaço. Agora você vai colocar bem aqui. Põe aqui para pingar. Esse aqui é um papel manteiga, importante. Aqui? E sim. Ele vai pingar um bocadinho. Portanto, um cupcake mesmo à maneira da Páscoa, por assim dizer. Ok. Importante dar umas voltinhas, porque senão ele vai escorrer todo. Dá umas voltinhas. Olha, isso aqui. Ele vai ficar mais ou menos... Caiu. Caiu. Não faz mal. Eu vou colocar esse aqui para escorrer. Ok. Esse aqui que nós vamos utilizar. O da Sara
O coelhinho comeu antes. Oh. E esse vai ficar aqui. Deixa eu só pegar um papel. Quem estiver lá em casa a assistir e estiver já a babar-se todo para cima do ecrã ou do telemóvel... Tem que usar um babete, que é para não sujar as coisas. Com quanto tempo de antecedência é que tem que falar consigo? Como é que podem encontrá-la? Onde é que podem encontrá-la? Então, nós temos a nossa página, Hoje Pode Doçaria Artesanal, está tanto no Facebook quanto no Instagram, e lá nós temos o link para fazer os pedidos. Normalmente, durante a Páscoa, nós temos vários ovos já encomendados, mas 2, 3 dias de antecedência conseguimos atender perfeitamente. Ok, certíssimo. Voltando para o brigadeiro muito rapidinho, Sim. observa, gostaria que a câmera pegasse, ele já está, pode aumentar a temperatura? Mais, ok. Pode colocar no máximo. Ele já está com essas bolhas aqui e ele começa a soltar do fundo da panela. Nós dizemos que faz esse caminho de estrada. Ó. Eu passo e ele solta aqui do fundo da panela. Não sei se dá de ver. Quando ele está nesse ponto, o que nós vamos fazer? Nós vamos acrescentar o chocolate. Nesse caso aqui, são 50 gramas de chocolate. Ok. Vou colocar mais ou menos a quantidade que eu sei. Observa que ele já está as bolinhas a soltar. Vou mexer. Boa. Ele já ficou mais encorpado, já pode desligar, porque esse aqui é um brigadeiro de colher, é esse ponto que nós queremos. Ok. Mexi, tenho que tirar a panela da parte quente e vou finalizar. Só para verem aqui em casa como é que... Assim, olha, ele fica nesse ponto, está soltado o fundo da panela. Ok, Está maravilha. soltado o fundo da panela. E depois, o que é que acrescenta? Vamos acrescentar a manteiga. Ok. A manteiga é o último ingrediente. Que É o último ingrediente. Sim. Então, antes do programa ainda terminar, já conseguimos fazer cupcakes, as cascas dos ovos de Páscoa e ainda fizemos aqui um brigadeiro à colher. Brigadeiro, exato. Olha. Então, esse aqui já está pronto. Vamos finalizar bem rapidinho o nosso cupcake. Que espetacular. Aqui, já vou colocar aqui na minha areia. Certo. Sara, quer fazer a folhinha? Estamos a 1 minuto e 55, já conseguimos? Aqui. Vamos só desenformar a casca. Cadê? Lá no frigorífico. Ok. Portanto, lá em casa, Este quem também já quiser podemos assistir à colocar. receita já sabe que está disponível no YouTube para você rever e seguir os passos todos. Nós estamos a fazer um bocado Os à passos pressa da Cláudia, porque não temos siga tanto os passos do Zé, está bem? tempo. Deixa de ser assim. Prontos. Não vai dar tempo. Ok, certíssimo. Temos aqui a casca do ovo. Ora bem. Ela ainda está um pouco molinha. Ela ainda está molinha, acredito que não dê para continuar. Mas aqui, daqui a mais 5 minutinhos, não vai dar tempo de fazer no programa, mas nós vamos retirar isso, retirar a casca. Depois disso, o brigadeiro está pronto, posso colocar numa manga de confeitar. Ok. Coloquei numa manga de confeitar e vou rechear e decorar à vontade. Certíssimo. Tá? Aqui nós temos alguns modelos deles já prontos, finalizados. Exatamente. Temos aqui, não é? Sim, sim. Que é como fica. Isto fui eu que os fiz à parte cupcakes. com a Cláudia quando não estavam a ver. Pronto, aqui. Ao contrário. Assim. Pronto, categoria. E aqui o ovinho. Está quente a bancada, o forno. Mas pronto, não vamos por aí. Cá. Queres por aí? Deixa eu tirar daqui, Certíssimo, vamos então. organizar. Tudo direitinho. Estamos mesmo a terminar o nosso programa. Sim, sim, então já sabem, exatamente. quem quiser conhecer mais, é o Hoje Pode, doçaria artesanal, aqui com a Cláudia Souza. Faz Ora bem. não só bolos e doces personalizados, como também doces finos. Agradecemos muito por ter estado connosco no programa. obrigada. Aprendemos muito. Aprendemos, não conseguimos Exatamente. efetuar na eficácia que você faz, mas acho que conseguimos mostrar o efeito. Contamos consigo no próximo programa. Muito obrigada. Ok. E no próximo programa estaremos aqui com muitas novidades. Com certeza. Ora bem. E no próximo programa estaremos com mais novidades e mais convidados. Exatamente. Portanto, já sabe, nas nossas redes sociais poderá saber quem é o nosso próximo convidado. Nós desejamos um excelente dia na continuação aqui do Curiacos TV. Tchau, tchau.